Eu tive uma experiência que foi viver um ano nos Estados Unidos da América. Estive lá na região da Flórida, no estado da Flórida, mais precisamente em Orlando, e aquela experiência foi a base da criação do Furlento. Isto porque, de alguma forma, me suscitou algum medo, porque quando lá cheguei coincidiu também com uma primeira abordagem, por exemplo, na questão do Elon Musk começar a surgir muito na televisão e na imprensa, e houve qualquer coisa que me amedrontou naquela relação de uma masculinidade feroz, quase futebolística, que depois se começou a ecoar também para o próprio Trump, que vem com o drill, baby drill. E houve uma imagem em específico que eu acho que desbloqueou o que é que seria este espetáculo, que foi uma reportagem do Elon Musk a ver umas zonas de fronteira com o México, e ele estava com um chapéu de cowboy negro muito grande. E aquilo acionou-me qualquer coisa de um filme western distópico, passado num lugar que não existe, um filme que não existe, e apeteceu-me ver esse filme. E então o Furlento é a criação desse filme. A fusão veio, claro que as questões ecológicas são centrais hoje em dia nos discursos, e cada vez mais artistas têm a ambição de poder contribuir e falar sobre a questão ecológica, que claramente está a bater numa zona de linha vermelha. Eu também tive essa vontade, mas era seguro para mim que não tinha nem sequer o know-how, nem saber como ou o que falar sobre precisamente ecologia, então eu não queria fazer um espetáculo que definisse qual seria o futuro, quais seriam os caminhos, mas sim perceber se calhar um bocadinho de onde é que isto vem, de onde é que vem esta crueldade do homem em relação à natureza, de onde é que vem esta sobreposição do homem para com todo o universo, de que forma é que nos colocamos no centro do universo, e perceber que essa reminiscência ainda continua, está presente, e que são essas pessoas, ou essas mentes, ou essa forma de pensar que não nos permite desbloquear um pensamento sobre o que é que deve ser a preocupação atual dos humanos, que é preservar este nosso cantinho. Eu acho que este espetáculo, mais do que tudo, tem um estilo bastante bufónico, no sentido em que estas figuras, estas personagens, elas existem para se autogozarem, para se autocriticarem. Então elas são uma espécie de bonecos não censurados, ampliados daquilo que nós vemos na televisão em relação a essas figuras, tanto o Zuckerberg como o Musk, como o Trump, e etc, e etc. Disfarçados de três cowboys que quase nunca mostram a cara. Então, respondendo à tua pergunta, acho que está muito nesse lugar do bufão. O humor surge num lugar de rebeldia e de liberdade. O espetáculo é bastante híbrido, claro. É difícil para mim definir qual é a fronteira entre o circo contemporâneo e o teatro físico. O teatro físico vem dali desde o início, a minha relação com o clown, principalmente com um teatro que não se revela através da palavra, não me interessa aquilo que se diz, interessa aquilo que se vê, aquilo que se faz em palco, e depois o circo vem um bocadinho por empréstimo. Eu não nasci no circo, pertenço agora ao circo porque acabei lá e apaixonei-me por todo este registro de arte performativa que é o circo contemporâneo, e ele está neste espetáculo, por exemplo, através da manipulação de objetos, na escolha dos objetos que usamos. Neste caso, dando como exemplo, nós usamos 3 blocos de esferovite de grande dimensão e nós manipulamos esses blocos em cena. Ou então disciplinas mais concretas, como a roda CIR, o monociclo, que são introduzidos, mas meio que disfarçados na dramaturgia do trabalho. A mim não me interessa, quando estou em processo criativo, tentar decifrar que estou a fazer um espetáculo de circo contemporâneo, um espetáculo de teatro físico. Acho que tudo é válido, e depois eu espero que aquilo que resulte dali é uma espécie de Rui Paixãozice, algo que seja mais próprio, único. O papel do espectador numa espetáculo é sempre um espectador bastante ativo. Eu não gosto daquela coisa de... A mim interessa uma experiência teatral,
e por isso é que normalmente na minha bio eu costumo dizer que sou interessado em espetáculos para espaços não convencionais ou para o espaço público. E isto define-se precisamente porque me interessa a questão do dia de ir ao teatro, a ida ao teatro. O que é que faz um corpo, uma pessoa, ir ver um espetáculo à procura de uma experiência, de algo que possa, de certa forma, mover a tua vida. E então o papel do público é sempre um papel muito ativo. Eu tento sempre incluí-los no espetáculo, trazê-los para o espetáculo e fazer com que eles não sejam meros observadores. Eu não consigo. Eu tento chegar a eles todos, não é? Obviamente, parte para um espetáculo, eu não sou muito daquela região de artistas que dizem eu não me importa o que o público, não me importa o que é que o público está a pensar. Não, eu importo-me e tenho consciência que o meu trabalho ele está muito nos extremos, não é? Se por um lado colaborei com o Circo do Soleil, no outro lado também sou intérprete agora da Marlene Monteiro Freitas, ou faço o meu próprio trabalho autoral, que tanto vai para um circo do Coliseu do Porto, como de repente é uma coisa muito mais experimental num circo alternativo. Então eu tenho essa consciência que eu arrasto um público muito diversificado e que vem com perspectivas diferentes sobre aquilo que pode esperar do meu trabalho. E eu tento encontrar um meio termo, tento com que este ponto do tal Rui Paixãozice seja isso, consiga ter um lugar bastante pop, de cultura comercial, em que tu reconheces, são 3 cowboys com cores muito vívidas, que parecem balões de moldar, clownescos, a figura são patéticos, é uma comédia, mas que depois tem qualquer coisa de muito profundo, muito alternativo, de coisas que não vais perceber a priori, e tudo isso, toda essa textura, me parece ser muito interessante para o trabalho. É um processo bastante demorado, porque eu dou bastante valor a tudo o que se vê e, para além disso, sou muito interessado em cenografia. Acho que, na minha cabeça, a coisa se revela muito facilmente a partir do momento em que defino um espaço onde o trabalho se vai organizar. Trabalho muito sobre pintura, escultura, um espaço que para mim é muito criativo, é por exemplo um museu. Gosto de estar presente no museu, gosto de não ter informação sobre determinado objeto que está ali à minha frente e poder divagar com ele. E então o que fazemos normalmente é uma reunião de referências, de ideias-chave que nos vão permitir chegar a um lugar e a partir desse lugar começar a descoser tudo o resto. Sim, esta é a primeira vez que dirijo uma criação própria, assinada por mim, com outros intérpretes. E a verdade é que era um salto que eu também precisava de dar, porque até aqui tinha feito apenas solos. No meu trabalho tinha-se resumido a solos. E cheguei a um lugar em que percebi que agora já há algo de linguagem, que eu sei como é que funciona. Eu já me consigo reconhecer, quando vou para o estúdio, o que é que começa a surgir no meu corpo e o que é o meu universo. E a partir desse momento tive a certeza de que o próximo passo seria trabalhar com outros intérpretes, com uma equipa um bocadinho maior e tentar perceber de que forma é que ecoa esta minha linguagem num outro corpo, numa outra pessoa, e dessa forma tentar perceber como é que ela pode crescer. Então este trabalho foi mais do que um ponto de chegada, um ponto de começo, um abrir. O meu lugar é assim bastante divertido, estranho, exótico, porque de facto vai a todo lado, não é? Tanto vai a encher a sala do Coliseu do Porto durante um mês com o Circo do Coliseu do Porto, como diretor artístico, como de repente estar no LEM, Festival de Circo Contemporâneo, em Gafanha da Nazaré, fazer um espetáculo menos convencional sobre o palhaço. O percurso tem sido assim bastante alternativo, mas fora do controle também para mim, porque eu navego bastante, estou a surfar na onda e perceber onde é que são os sítios que me convidam, qual é o sítio que tem, a qual eu também tenho o apetite de experimentar e de tocar, sem grande preconceito sobre o que é que são estes lugares e sem grande preconceito em relação a mim também. Depois, eu não consigo fazer ainda um visão raio-x do que é isto, do que isto está a representar para mim, porque ainda sinto que estou num processo, estou num caminho. Não sei onde é que isto me vai levar. Claramente estou numa fase em que estou a implodir com
várias conquistas de ideias, de métodos de fazer, de experiências criativas, e estou muito curioso em relação ao que poderá ser o a seguir, o futuro. Ela contamina, eu diria, mais do que a forma ou aquilo que resulta depois no palco. Eu diria que a experiência no Cirque du Soleil é preciso nós termos a noção que aquilo é o mainstream, a todos os níveis, no sentido em que eu tive um ano, por exemplo, agora nos Estados Unidos da América, a fazer 2 espetáculos por dia, de quarta a domingo. Acho que foram mais de 600 espetáculos num ano. Há atores na vida profissional que não vão conseguir, se calhar numa vida inteira, fazer 600 espetáculos. O ritmo que aquela companhia nos dá, a estaleca que nos dá a estar em palco, é quase, faz-me lembrar aqueles atores que às vezes temos, o José Raposo a falar da revista, não é? De atores que ganham a estaleca no fazer. O Cirque du Soleil trouxe-me isto. E então eu reparo, por exemplo, no regresso, quando começo uma criação, que o meu nível de energia está fora, está desenquadrado. Estou muito acelerado, estou com muita vontade e o estúdio não me mete medo, o palco não me mete medo. Não há qualquer tipo de... Ainda há o amor, ainda há a paixão, mas já olho para ali como matéria para ser tocada. E o Cirque du Soleil trouxe-me isto. Acho que te posso dar um exemplo, talvez. Seja mais fácil explicar através de um exemplo. Gosto muito de um realizador, que é o Werner Herzog. Adoro os livros dele. E há qualquer coisa naquele universo que me atrai, que me fascina. E que tem muito a ver com os estados limite do ser humano. Os pontos a que tu chegas, em que não tens retorno e que de alguma forma tens que te safar lá no meio e conseguir concretizar. E eu, de certa forma, também sou fascinado por essa tendência quase filosófica de olhar para nós, pessoas, tentar perceber qual é o nosso ponto limite e, através da minha linguagem do palhaço, pegar nesse limite e tentar desconstruí-lo, tentar trazê-lo um bocadinho à terra, tentar facilitá-lo, tentar criar uma página em branco para que todos possamos rir. O riso é algo que me atrai bastante, porque há uma cara que as pessoas fazem, é muito animalística, é feia, é agressiva, mostra os dentes e, nesse sentido, atrair o público através do riso, através de uma convulsão que tu fazes e que não controlas, também me é bastante apetecível. E depois tem sempre a questão, parece-me, eu lá está, eu venho do meio do nada, não é? Eu venho de uma família operária, de pai e mãe trabalhadores, não venho de um meio cultural, não venho de um sítio que já começou com artes. E então eu, quando chego ao teatro, chego também com aquele peso de isto não será uma profissão, isto não será um destino, com o peso da realidade portuguesa de olhar para as artes como um não caminho, como uma não necessidade. E então eu acho que os meus trabalhos, todos eles, tocam na questão do que é ser artista e da questão de ser essencial haver arte e de trabalharmos com arte. Eu, mais especificamente, eu acho que o teatro físico, todo ele é físico, com mais palavra ou menos palavra, não é uma coisa assim tão nova, e temos o teatro-dança, as linguagens do movimento estão ali tão híbridas que é difícil agora defender a questão do teatro físico. Mais o circo contemporâneo, a mim parece-me que a grande questão da atualidade é a falta de programação de circo contemporâneo em algumas salas em Portugal, ou a falta de conhecimento também por parte de alguns programadores em relação ao que é o circo contemporâneo, para além do preconceito que eles têm sobre o circo para as crianças ou o circo numa determinada época do ano. E nesse sentido, o que eu sinto é que os criadores de circo em Portugal continuam sempre com um pé atrás ou de uma forma ainda precária a tentar acelerar com o motor do carro, sem conseguir, porque não temos os convites necessários, o acesso às salas necessárias, aos apoios necessários para conseguirmos, de facto, dar um salto para algo maior, tal como aconteceu com a dança ou como já existe há muito tempo com o teatro. O circo contemporâneo ainda está naquele motor de arranque. Eu sinto que os artistas estão a fazer o que lhes compete, o que lhes é necessário e possível. Agora falta do outro lado, da parte de quem programa, de quem tem o financiamento possível,
também tentar chegar-se a nós e provocar-nos, porque também necessitamos disso, necessitamos que alguém nos provoque e nos faça o convite louco que ninguém pensaria ser possível, e aí talvez a coisa vá dar um crescimento. Rui, muito obrigado. Obrigado eu.